Olá, pessoal. Eu sou Kiara Aires, eu sou médica coordenadora da UTI da Mulher, da Perinatal da Barra, e estou aqui com o Dr. Paulo Nassar, médico coordenador da obstetrícia, e a gente levantamos, assim, chegaram para a gente 3 perguntas para a gente falar sobre essa pauta, gestação de alto risco na mulher. Tudo bem, Paulo? Oi, Kiara, tudo bom? Tudo bem. Vou compartilhar com você as perguntas das pessoas que mandaram para a gente, tá? Então, primeira pergunta. Quais sinais a gestante deve observar que podem indicar algum risco na gestação? Bem, cara, quando a gente está falando de gestação de alto risco, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção do que a gente está falando. A gente está falando, na verdade, de um pool muito grande de situações que envolvem tanto alto risco materno quanto o alto risco fetal. Para você ter uma noção, isso chega a atingir, dependendo da estatística, dependendo do grupo que a gente está estudando, em torno de 15, às vezes até 20% do total das gestações. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de gestação de alto risco. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é quando a gente está falando dos antecedentes da gestação. Então a mulher já engravida sabendo, por exemplo, que ela tem uma hipertensão. Ou ela já sabia, já engravida sabendo que ela teve um antecedente de síndrome renal e que isso vai ser um fator de risco para ela na próxima gestação. Então, isso é uma coisa muito importante. E é claro também que é importante a gente observar o desenvolvimento dos fatores de risco que ocorrem durante a própria gestação. Então, aquela mulher que engravidou, a priori, sem nenhum fator de risco prévio, mas que ao longo da gestação desenvolveu, por exemplo, um diabetes gestacional. Então, mais do que tudo, é importante que essa paciente que esteja interessada em engravidar faça exames e procure atendimento médico especializado tanto antes de engravidar quanto durante a gestação. Segunda pergunta. Após o diagnóstico de gravidez de alto risco, o que muda no pré-natal e nos cuidados com o bebê? Muda bastante. Obviamente, isso vai depender do que nós estamos falando. Se é um risco materno ou se é um risco fetal. O que a gente pode sugerir como principais diferenciais para um bom acompanhamento é que se essa mulher tiver um alto risco materno, em alguns casos, talvez a figura do obstetra não seja suficiente para esse acompanhamento. Talvez ela possa ter que recorrer também, né, claro, a um suporte clínico ou um suporte mais especializado, de um endocrinologista, de um cardiologista, a depender do que a gente está falando. E a mesma coisa no que diz respeito ao feto. Se você tiver um feto, às vezes, com uma malformação associada, com uma síndrome genética associada, com um crescimento fetal restrito grave, ou uma gestação gemelar, enfim, são os números, as causas, muitas vezes vai ser necessário que você tenha um acompanhamento com a medicina fetal. O que é o médico fetal? É aquele médico mais especializado, que vai ter um olhar um pouco mais diferenciado para essa gestação do que aquele médico ultrassonografista que está acostumado com situações mais básicas. Na verdade, então, conforme a sua explicação, independente do risco ser materno ou fetal, a gente sempre vai caminhar para uma multidisciplinaridade, que é a maior segurança dessa paciente, né? É o que a gente oferece aqui no nosso serviço. Exatamente. E a terceira pergunta. Uma gravidez de alto risco significa que a gestante terá complicações no parto? De forma alguma. Né? Ao contrário, é justamente o que a gente já começou a introduzir aqui dentro dessa nossa linha de raciocínio, é que se você tomar os cuidados necessários, essa paciente ela vai ter as mesmas complicações, ou vai chegar bem próximo das mesmas complicações que uma paciente que a gente chama de baixo risco ou de risco habitual. Então, tudo depende dessa observação do que acontece, do histórico clínico dessa paciente, dos exames pré-natais dessa paciente, para você poder chegar no momento do parto da forma mais segura possível. E o que é importante? Você fazer uma transição, né, da linha de cuidado do bebezinho, né, se não é, a gente fala assim, mas não é uma coisa tão simples, né? Você vai da linha de cuidado do bebezinho para a linha de cuidado neonatal, ou seja, pós-parto, para as mãos dos pediatras, da melhor forma possível. Essa que é a ideia. Perfeito. Como clínica, como intensivista, que eu acho que vale a pena trazer um comentário, é que eu acho que a palavra-chave para essa assistência é o planejamento desse parto, né? O planejamento desse parto, ele começa
lá no início do pré-natal com a nossa multidisciplinaridade, dependendo do risco que ela tem, a gente possa se preparar para esse parto ser cercado de outros especialistas, muitas vezes com nós intensivistas dentro de sala, e a gente segue sempre trabalhando juntos e para o melhor do paciente. É isso aí. Pessoal, se a sua pergunta não foi respondida nesse pequeno momento que a gente gravou para vocês, pode enviar para a gente que a gente vai fazer novas gravações para conseguir contemplar todo mundo, tá bom? Obrigada!